Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou começar algumas reflexões que o Senhor coloca no meu coração e que eu vou estar orando todos os dias, para que a cada dia seja alguma reflexão interessante que talvez você gostaria de ouvir. Eu quero começar de hoje perguntando uma coisa para você. Você acredita em Deus? Eu creio que certamente a sua resposta será sim, claro, eu acredito em Deus. Amém. Parabéns, porque realmente você deve acreditar, porque Ele é real, Ele é verdadeiro. E outra coisa que eu quero te perguntar, segunda pergunta, você crê que isso daqui é a palavra dele? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você acredita nisso, então eu perguntaria a você, haveria alguma coisa mais importante, mais necessária, mais urgente a ser feito na sua vida todinha do que conhecer essa palavra? Haveria algo mais importante? Você saber conhecer o seu pai espiritual, aquele que te criou, aquele que te formou do nada, ele te formou. A partir do poder dele, você foi criado. E um dia você será julgado por aquilo que você fizer, contra ou a favor dessa palavra. E hoje você tem acesso a ela com muita facilidade. Você pode abrir essa palavra aqui hoje, agora, amanhã, você pode ler e você pode ouvir, você pode cultuar o Senhor. Mas você sabe a que preço você hoje tem acesso a essa palavra? Talvez você não conheça muito da história da Bíblia, da tradução da Bíblia, de que maneira ela chegou até você. Por isso eu vou dar hoje alguns informes para você históricos. Eu não vou falar de religião, eu vou falar de história. Como que essa Bíblia, escrita há 5.000 anos atrás, ainda tem até hoje seus pergaminhos resguardados. O original de quase tudo que está aqui está guardado às 7 chaves até hoje. E por muito tempo não foi só guardado, foi escondido de você, para que você não soubesse, para que você não tivesse acesso a esse poder, porque isso aqui é um poder que essa palavra te dá quando você a conhece e quando você crê nela. E para que você não tivesse acesso a esse poder, as pessoas que tiveram acesso a ela esconderam-na de nós por muitos e muitos e muitos anos. E foi a partir de alguns homens corajosos que nós pudemos começar a acessar sem mentiras, sem falsas colocações, a verdadeira palavra de Deus. E hoje ela está aí, disponível para você. E você não se interessa em lê-la. Você não se interessa em ler a coisa mais importante que existe nessa terra, a Bíblia Sagrada. Você não se interessa porque você não teme ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Você não teme. Você, vai dar tudo certo no final, Deus vai me levar para um bom lugar, que o Senhor o tenha em um bom lugar. Só que a coisa não é bem assim. Quando você lê essa palavra, você descobre que o caminho para chegar até o Pai é uma porta estreita e um caminho apertado. E essa palavra nos diz que poucos, muito poucos, entrarão por ela e a conhecerão. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria contar a história para vocês de um homem chamado William Tyndale. Esse William Tyndale, ele nasceu em 1487 em Gloucestershire, na Inglaterra. 1484 ele nasceu. E esse homem era um católico, era um clérigo, ele era do clero, mas ele, influenciado pelas ideias de Martinho Lutero, ele, como inglês que era,
a Bíblia já havia então sido traduzida para o alemão e para o grego, e ele achou que era importante que ela fosse traduzida para a língua inglesa, que na época era a mais conhecida, a mais difundida em muitas nações. Mas é claro que até aquela época ninguém queria traduzi-la, porque ela era propriedade exclusiva do clero, e o baixo clero não poderia ter acesso, não, porque vocês não têm condição de entender essa palavra. Vocês são inferiores. Nós detemos nós temos a condição de explicar para vocês. Nós temos o poder de interpretar essa palavra. Mas eles já tinham lido que o ide de Jesus dizia para que essa palavra fosse pregada a toda criatura, que todo mundo precisaria conhecer essa palavra. Nós vamos ler em muitas passagens hoje que eu vou mostrar para vocês que eles sabiam sim. Mas a verdade é que esse Tim Dale, ele começou a clandestinamente traduzir essa Bíblia para você. E sabe como que ele acabou? Ele acabou morto antes de terminar essa tradução. Ele foi morto porque ele foi considerado um herege e ele foi considerado um traidor daquele clero, daquela religião que imperava 1500 anos depois de Cristo, até 1500 anos depois de Cristo. Essa palavra foi escondida de você. Mas hoje, você que pode livremente acessá-la, não o faz. Por preguiça, por descaso, por talvez não saber a importância que ela tem, porque o homem vai viver e vai morrer por essa palavra. E é tão importante conhecê-la, como eu fiz questão de gravar a Bíblia toda. E hoje eu estava pensando, tem pessoas que não se importam em conhecer essa palavra, sabe por quê? Elas acham que elas podem viver as suas vidas independentes de Deus, sem responder a Ele, sem obedecê-lo, sem ouvi-lo, sem saber o que Ele pensa, saber o que Ele acha de você e como você será julgado. Você mesmo, você se autoanalisa, você dá o seu veredito, não, eu vou ser salvo e boa. E nós sabemos que não será assim, porque poucos passarão pela salvação, serão salvos por Cristo Jesus no dia do juízo final. E o preço que foi pago para que essa palavra chegasse até você foi muito alto. Essa palavra aqui foi morta e teve que ressuscitar para que você pudesse ter acesso a ela. Essa palavra que é Jesus Cristo, revelado em nós, morreu e ressuscitou para que você pudesse, pela morte dele, também morrer em Cristo e ser ressuscitado por ele no último dia. E hoje eu quero falar para você de alguns versículos da palavra que mostram como é importante você conhecer essa palavra, como é urgente você conhecer essa palavra. Eu vou ler para vocês lá que diz em Oséias, começa assim, Oséias capítulo 6, passado 2 dias, ele nos revivificará. E no 3º dia, ele nos erguerá e nos restaurará. Ele estava falando da nação de Israel, mas nós sabemos que isso também representa o Cristo ressurreto e você sendo ressuscitado com ele nas regiões celestiais, a fim de que possamos viver na sua presença. Para você viver na presença do Senhor, você terá que ser morto e ressuscitado com Cristo enquanto você está vivo. Amém? Por isso ele diz, por isso conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, com as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Aleluia! Tão certo como a chuva cai sobre você,
é certo que o Senhor virá para julgar a todos. E Ele faz um convite a você, Ele diz, conheçamos essa palavra. Conheçamos e prossigamos firmemente, não é de qualquer forma, é firmemente a conhecer essa palavra. E nós temos outros versículos, lá em Oséias 2:20, ele diz, eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor, falando da noiva de Cristo, que é importante que você saiba que Ele quer se casar com essa noiva pura, que Ele vai separar na terra, que Ele vai purificar com o seu sangue que foi feito lá na cruz. Ele diz, todos os seus filhos serão discípulos de Yahvé, grande será a paz dos teus filhos. Você não acha importante você saber de tudo isso? Você não acha importante que você conheça essa palavra? Você não acha importante saber o que vai acontecer com os seus filhos? Você não acha importante? Eu acho muito importante. Ele diz assim, eu darei a vocês um coração capaz de me conhecer e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim, sabe como? De todo o seu coração. O Senhor está dizendo o quanto é importante que você o conheça, que você o aceite, que você volte o seu coração para Ele. Ele está te dizendo isso hoje, sempre, né? E diz assim, Miqueias 4:2 diz, muitas nações chegarão exclamando, venham, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Elohim, o Deus de Jacó, a fim de que Ele nos ensine os seus caminhos. Deus quer nos ensinar os seus caminhos. E como que Ele vai fazer isso se você não abre a boca dele nessa terra? Eu quero falar hoje para você da importância, da necessidade urgente de você conhecer a palavra de Deus. E mais do que conhecer a palavra de Deus, de você viver e você morrer por essa palavra, de você servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu tenho falado isso há muito tempo. E ele diz assim, a vida eterna, essa que você está buscando é essa, que te conheçam. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviastes. Essa é a vida eterna. Essas palavras são importantíssimas, você tem que conhecer. Provérbios 2:5 diz, 2, de 1 a 5 diz, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, você vai encontrar verdadeira sabedoria. Provérbios te diz para você aceitar os conselhos de Deus, para você seguir. E como que você vai aceitar? Como que você vai seguir? O que você não conhece, se você não ouviu falar, se você não se interessa em saber o que Deus pensa de você e o que Deus pensa de nós e como Ele vai nos julgar e onde nós podemos melhorar, porque Ele tem a receita para que nós sejamos pessoas melhores. Porque nós somos maus, a nossa natureza foi corrompida. A nossa natureza é má na sua essência, ela é imperfeita, nós somos imperfeitos. Mas se nós não conhecemos esse caminho que nos leva à perfeição, que Cristo Jesus é a perfeição, nós jamais conseguiremos chegar até o céu, chegar até o Senhor. Amém? Eu tenho mais aqui, ele diz assim em João, se alguém deseja fazer a vontade dele, vai conhecer a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. João dizendo, você tem que conhecer a doutrina para você ter certeza que o que João falou é a verdade. Ele estava dando testemunho. E em Atos diz assim, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e se dedicaram ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à vontade. Veja bem, ele está comparando aqui, o povo dos bereanos com os tessalonicenses. Ele está dizendo, eles eram melhores, os tessalonicenses eram melhores porque eles se interessaram em conhecer a palavra de Deus. Sabe quando Deus acha que você é uma pessoa que tenta ser melhor apesar de todos os seus defeitos? Quando você se interessa, quando você tem interesse total
em conhecer a verdade das Escrituras. E ele diz assim, ó, o Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz, irmãos, eu não acho que eu já tenha conquistado. O apóstolo Paulo não achava que ele tinha conquistado o padrão máximo, mas uma coisa eu tenho, a seguinte atitude: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para que estão diante de mim. Paulo não se cansava de seguir em direção ao Senhor Jesus. E Hebreus diz, para que possamos ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. E assim eu separei várias passagens aqui para que você soubesse como é importante conhecer essa palavra. Então não perca seu tempo, essa palavra aqui está disponível, essa palavra que você pode ter ela ainda, muitas pessoas no mundo morreriam para ter o que você está aí nas mãos, essa joia preciosa que não estará disponível para sempre. Um dia, eu garanto para você, você vai ter que ter essa mensagem, essa palavra, esse evangelho na tua mente e no teu coração, porque você não terá mais acesso a essa palavra digna de confiança, porque ela é a certeza de que o nosso Deus julga, de que o nosso Deus trabalha por nós, de que o nosso Deus nos ama e que Ele quer nos salvar. Mas você só pode saber disso se você se apegar e conhecer essa palavra. Hoje é um clamor, busque conhecer cada dia mais essa palavra, porque ela pode te salvar ou te condenar. Amém? Eu separei mais trechos aqui para falar, mas eu acho que eu já me alonguei demais e hoje foi o que o Senhor colocou no meu coração. Fale do preço que foi pago para que essa palavra chegasse até eles e que cada um de nós tenha a consciência da importância de conhecer e obedecer essa palavra. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like. E hoje nós falamos sobre a importância e o que aconteceu para que essa palavra chegasse até você. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã. Eu vou procurar falar menos, tá? Eu sei que eu falo demais, eu já passei dos 17, eu queria falar 5 minutos, já falei 17. Perdão. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se Deus permitir.